Roland, em um dos vídeos, nós dois passamos uma hora inteira explicando que as caixas torre não soavam, não soam e não vão soar. Por favor, conte o que são essas caixas torre e por que afinal eles acabam soando. Vamos começar pelo mais interessante. Este é um design acústico muito conhecido e bastante comum, o quarto de onda. Um pouco sobre ele. Esse tipo de design funciona muito bem com alto-falantes que principalmente têm altos índices de desempenho. O que são altos índices de desempenho? Isso indica alto fator de qualidade, alta frequência de ressonância e grande volume equivalente. Portanto, para operar esses alto-falantes, o tubo de quarto de onda resolve isso facilmente e permite obter uma frequência de ressonância bem baixa. Costuma ficar abaixo da frequência de ressonância do alto-falante. Então não é tão simples assim. Existem casos em que o quarto de onda até soa mais ou menos bem quando pensam nisso ao construí-lo, onde ele será usado e fazem medições. Mas geralmente tudo acontece um pouco diferente. O principal problema do quarto de onda é que ele funciona, primeiro, em labirintos muito longos, sim. Ou seja, a baixa frequência de sintonia faz com que o labirinto aumente, o que, por sua vez, geralmente afeta negativamente a resposta transitória dos alto-falantes. Ou seja, esse labirinto deve parar depois de um impulso para então receber o próximo impulso. Não é simples, é muito difícil para ele parar. Então, a segunda questão está relacionada ao fato de que, apesar de a resposta em amplitude e frequência desse ressonador poder até sair relativamente uniforme, no final das contas ainda existe a antirressonância ali. Ou seja, tudo o que ajustamos está certo, mas geralmente nem tudo é tão simples assim, porque o antirressonância está presente ali. Ele está muito mais acima e vai acabar consumindo bastante dos médios graves no ambiente. É isso. É assim que funcionam os longos, sim, ressonantes. Vamos em frente. Então, ele também gera muito ruído de média frequência quando colocamos nosso querido full range, digamos o 32, o 28. E o que acontece? Sai muita frequência média dali que começa a desfocar a nossa cena, porque o clássico quarto de onda é direcionado para frente, isso. Esses problemas acabam limitando um pouco o uso dele. Além disso, se quisermos colocar perto da parede, aí surgem outros detalhes também. Ele não tem a possibilidade de ser ajustado de forma mais ou menos correta. Ou seja, ele não possui esse tipo de ajuste manual, digamos assim. Eu gostaria de mostrar para vocês as minhas soluções, como é possível lidar um pouco com isso e fazer com que ele soe bem no seu ambiente, inclusive em lugares bastante diferentes. Então, a construção é também um ressonador de um quarto de onda comum. Dois irmãos estão aqui, um de cabeça para baixo e o outro em pé na sua frente. Aqui o ressonador de um quarto de onda é calculado para a frequência de ressonância do alto-falante, que é 60 Hz, como mencionado. O labirinto está ajustado para essa frequência. Isso dá mais ou menos 1,50 m de ressonância de um quarto de onda. Continuando. Isso é como um ressonador clássico de um quarto de onda, né? Ele implica dois tipos de ressonância. Isso significa que uma ressonância é a de um quarto de onda. A segunda ressonância é o volume em relação ao orifício, a saída, que funciona como um bass reflex, sim. Aqui, porém, há 4 ressonâncias neste sistema. Três, na verdade, deles são controláveis. Então, o nosso sistema, vocês também podem fazer isso aí, ou seja, eu só estou compartilhando. É que Arcade disse, conta para o pessoal. Pode interessar alguém, por isso estou contando ao pessoal. Claro, Roland, lá você ficou uma hora comigo dizendo que as colunas não soam bem e nunca vão soar bem. E aí eu vejo que Roland desenvolveu colunas que são feitas de várias partes, chamou elas de alguma palavra maravilhosa, quarto de onda, eu não entendi nada. Elas se desmontam, Roland, mostra pra gente como elas se desmontam. Então, esse quarto de onda é composto por duas partes, como eu já disse.
Isso é o clássico, né? Aqui tem dois furos, eles normalmente podem ficar na frente ou atrás. Porque quando você coloca atrás, você meio que consegue se livrar das ressonâncias das frequências médias, das frequências médias que saem do próprio quarto de onda. Mas aí acontece que você acaba tendo muito médio grave. E quando você aproxima da parede, ele começa a embolar. Então, aqui a gente luta contra isso, né? Ou seja, temos um quarto de onda clássico ajustado apenas para a frequência de ressonância do alto-falante, não abaixo disso. Continuando, aqui temos a área do alto-falante, duas aberturas de saída. Por que duas? Depois você vai entender. E também um ressonador duplo. Este é um volume simples comum, quando o volume é fechado e aparecem as aberturas. Ou seja, isso é ressonância. Aqui está. Mas isso, digamos, é um bass reflex amortecido, podemos chamá-lo assim, porque a função dele é amortecer e permitir ajustes numa faixa bem ampla. É possível ajustar para o ambiente. Então, o que está acontecendo aqui? Agora eu vou mostrar isso em vídeo para vocês. A Arcadi está fazendo o vídeo. Então, vou mostrar para vocês como observar. Todas essas são filmagens de perto, bem ao lado do com e bem ao lado do orifício. Ou seja, tudo foi feito de perto, não de longe, mas de perto. Esta é a resposta em frequência do alto-falante. A vermelha é a nossa, certo? Aqui, como é de perto, isso não importa absolutamente. O que nos interessa é tudo abaixo de 500 Hz. Pronto. Aqui a resolução é de 3 decibéis, cada quadradinho para cima ou para baixo. Segue nosso ajuste de 60 Hz. Então, e aqui está o que sai do nosso ressonador. Esse ressonador está muito bem ajustado lá, embora praticamente não haja nenhum absorvedor nele, só está colocado onde é necessário, e só. Como uma linha de quarto de onda é ajustado classicamente. Aqui está, vamos em frente. Então, se agora pegarmos e colocarmos essa construção aqui em cima, né? Aqui estamos colocando ela em cima. Aliás, pode colocar assim ou assim no final das contas, né? Você vai entender depois. Essa estrutura tem parafusos ou parafusos para madeira? Com parafusos. Os parafusos são rosqueados depois, aí tudo é apertado e fixado. Vou mostrar para vocês. Agora a Arcadi vai mostrar para vocês as mudanças, o que está acontecendo. Então ficou verde claro para a gente. Ajustou para a gente praticamente em 45 Hz. Aqui. E a saída do Bass Reflex ficou, como vocês podem ver, desse jeito. E agora prestem atenção nesse trecho aqui. Ou seja, nós praticamente reduzimos em 6 decibéis a pressão dos graves superiores. Ou seja, ela basicamente ficou assim, a acústica ficou muito parecida com como se fosse um ressonador de um quarto de onda longo. Mas se tivéssemos um ressonador de um quarto de onda longo, ajustado para 45 Hz, teríamos problemas nos graves superiores, porque ali apareceriam artefatos indesejados, o que não queremos. É isso. E o mais importante, seria muito difícil e quando forem encostar na parede vão ter problemas. Aqui não terá problema, pois nossa resposta em frequência já caiu. Aqui temos praticamente uma queda de 30 decibéis. É praticamente isso. Isso são 2/8, 30 decibéis. Sim, ou seja, tudo o que é reproduzido indesejável, nós removemos isso com este inserto. Depois nós a ajustamos novamente. Quais funções ainda podemos ter aqui? Aqui temos dois orifícios. Qualquer um deles podemos bloquear. Dessa forma, digamos, colocamos, certo? Assim cobrimos. Nesse caso, como aqui a radiação vai para trás, e assim teremos ainda mais cancelamento dos graves superiores aqui. Ela ainda vai ajustar para frequências mais baixas, permitindo sintonia em cerca de 38 Hz. Se a gente bloquear isso aqui, a sintonia vai continuar a mesma, mas os graves superiores não serão cancelados. Ou seja, quando a gente encosta na parede, pode usar essa opção e ajustar com bastante precisão. Em seguida. Ao mesmo tempo, nossos labirintos ressonantes longos são, na verdade, curtos.
Eles lidam com isso muito rapidamente e, digamos, a característica de impulso melhora significativamente. Isso, a resposta transitória fica melhor. O grave ficará bem definido, pois seu tempo de recuperação é muito rápido. Próximo. É muito importante que você possa girar isso tanto para frente quanto para trás. Sim, você pode colocá-lo assim e parafusar. Sim, e você pode colocá-la para trás, parafusá-la, assim como temos uma saída do duto muito limpa, né, Arcade? Temos uma saída do duto muito limpa. Você pode imaginar mais ou menos. Agora vou fechar aquelas características anteriores. Veja o que conseguimos. Sim. Porque se isso, não se esqueça que essa é a nossa saída, a eficiência é igual à área do cone desse alto-falante de baixa frequência. Ou seja, na prática pode se somar 1 a 1, ou seja, 3 decibéis de verdade. Essa característica aqui vai ser praticamente coberta até 40 Hz. Em seguida, se a gente colocar perto da parede, toda essa faixa aqui vai ser elevada. Isso, e de forma bem significativa. Isso. Ainda mais que a gente pode aqui influenciar esse local cobrindo os orifícios. E a sintonia pode ser ainda mais baixa. Como? Olhe mais abaixo, você pode ver o ajuste. Aqui, veja, ela se ajusta para 39 Hz quando fechamos. Essa parte ainda cai, naturalmente sim. Então, Eu vou fazer um pequeno comentário que todas as medições foram feitas em um cômodo grande, a uma distância muito longe da parede. É exatamente por isso que Roland diz que a faixa de graves vai aumentar ainda mais se você colocar mais perto da parede. e não se esqueça de mais um fator. Muitas vezes acontece que as caixas da esquerda e da direita têm propriedades acústicas diferentes por causa do ambiente. Você quer que elas toquem de forma equilibrada. Por isso, uma das opções, como no quarto de onda, bem, nesta construção, e também no quarto de onda, sim, você pode colocar essa caixa perto da parede, girando, colocando de lado em relação à parede. Agora eu vou girá-la para vocês. Especialmente assim, você pode colocar perto da parede, com a saída voltada para o centro. À esquerda você também coloca uma caixa de som e aqui você simplesmente coloca o alto-falante, os de quarto de onda sim. O que você consegue então? Você consegue que a emissão de baixa frequência que está saindo, você precisa colocá-la o mais próximo possível para que fique o mais próximo possível. E então, pelas características, eles serão muito comparáveis, certo? E isso é colocado diretamente na parede. Pronto. E você fica feliz quando finalmente começa a ouvir aquele boom. É uma felicidade. Só precisa aprender a equalizar tudo isso. Pronto. E no final, seu alcance dinâmico vai aumentar muito. Em alto-falantes pequenos, você terá graves excelentes, graves rápidos. E você vai lidar com a caixa da esquerda e da direita, porque vai se formar entre os alto-falantes, bem aqui, uma onda sonora de baixa frequência, elástica, certo? E que vai direto da parede para você. Felicidades para todos. Pessoal, por favor, deixem suas perguntas nos comentários. Aqui foi Arcade Zenin da Premium Riff e Roland da Reflector Audio.